Fala rapaziada, aqui é Alessandra Queiroga, professora de História da Interação. Tamo junto interagindo para mais um domingão hoje falando de Brasil colonial. Então a gente vai trazer um panorama mais geral sobre os aspectos político, econômico e social desse período que vai do século XVI ao século XIX, tratando com você o que de mais importante pode cair na sua prova. Então se liga que a gente vai dar uma explicação, depois vai resolver uma lista de exercícios que já está aqui embaixo, você faz o download para acompanhar junto comigo a resolução das questões. Bora junto? Então vamos lá. Se liga, Brasil colonial, eu dividi em três aspectos: econômico, político e social. O importante é entender que tudo isso está acontecendo o quê? Junto, ao mesmo tempo. Mas, como eu gosto sempre de lembrar vocês, para facilitar a vida, para dar aquela mamãezada em vocês, a gente pega e divide, compartimenta cada assunto para poder facilitar a sua vida. Então aqui no quadro eu dividi também em três para que a gente fale de maneira separada, mas nunca esquecendo que todos esses aspectos estão acontecendo juntos na vida real. Então quando você pensar em Brasil colônia, economia, política e sociedade, estão ligadas, estão juntos acontecendo. Assim como a gente está aqui junto interagindo, tranquilo? Então vamos lá, beleza. Brasil colônia, então, a gente vai do século XVI ao século XIX. Primeira coisa que você tem que pensar é, caramba, quanto tempo, verdade, né? O Pedro Álvares Cabral chega aqui na América Portuguesa, que será portuguesa, em 1500. E o Brasil só vai se tornar autônomo, independente, em 1822, quando outro Pedro, o Pedrinho I, não é isso? O filho do Dom João, vai proclamar lá a independência. Mas o que a gente vai estudar aqui são as fases desse período colonial. Como, Portugal, que era metrópole, vem se apoderar deste território. Primeira coisa que você tem que lembrar é que este assunto não está desconectado do nosso tema expansão marítima, que é um outro tema que a gente também fala bastante e que é o pano de fundo para que o Brasil aconteça. Pô, professora, como assim é o pano de fundo? Se liga! Quando a expansão marítima aconteceu, vários estados europeus que se centralizaram lançaram o quê? Seus barquinhos ao mar, Oceano Atlântico, e chegaram aonde? Até a América, Norte, Central e Sul. O Brasil, que veio a se tornar esse que você conhece, está na região o quê? Sul. Lembra aí do mapa, né? Na região ao sul, América do Sul. Portugal, ao chegar aqui na América, vai desenvolver, aos poucos, a mesma mentalidade que os outros estados modernos vão desenvolver em outros cantos da América, como a Espanha, a Inglaterra e a França e a Holanda. Como assim? Ora, o Brasil nada mais é do que um território novo, recém-descoberto e que, teoricamente, tem que dar para a sua metrópole lucro, dinheiro, dar algum tipo de vantagem. E é dessa maneira que Portugal vai enxergar o nosso querido Brasil varonil, tranquilo? Beleza, então. Então vamos lá. Inicialmente, quando Portugal aqui chega, o que é o Brasil? Aquele terreno baldio, abandonado, naquela cidade bem longe, distante, que não tem nada para fazer, Tinha um bando de índio, peladão por aí, e o quê? Mato, mais nada, Quando Pedro Álvares Cabral aqui chega em Porto Seguro, terra do amor e do axé, quem conhece aí sabe, não é isso? Eles chegam lá e se percebem que não tem nada aqui, Não tem um comércio acontecendo, não tem um produto diferente que não tenha na Europa. O máximo que eles vão conseguir aproveitar naqueles primeiros anos é o quê? O pau-brasil. Então, nos primeiros anos de apropriação do Brasil colônia, Portugal vai desenvolver a extração do pau-brasil. Então, de 1500 e 1530, alguns autores vão até chamar esse período de período o quê? Pré-colonial. E por que assim chamado? Porque a colônia ainda não estava sendo efetivamente ocupada. Então, tá aqui no nosso primeiro tópico, pau-brasil. Sendo assim, quando a gente olha, rebate da economia para a política, o que está sendo feito em termos de organização política por Portugal? Ora, se não há uma intenção de investir pesado nesse Brasil, nesses primeiros anos, o que vai ser limitado esse investimento à construção de fortes e feitorias. O que seriam isso? Fortes são o quê? Aqueles lugares de presença militar, onde você constrói
algumas torres de observação, coloca canhão para poder, na entrada da Baía, né, ou de Guanabara, ou Baía de Todos os Santos, na região de Salvador, observar o mar e saber se tem querendo o quê? Vir estrangeiros invadir, né, estrangeiros em relação a Portugal. E o que são as feitorias? Feitorias são nada mais, nada menos do que lugarzinhos, né, de troca comercial, onde se estocava o pau-brasil, né, que os portugueses, através do escambo, né, isso, faziam a troca com os indígenas e aí levavam para Portugal e traziam produtos de Portugal para a América. Então, inicialmente, até 1530, é esse tipo de construções que serão feitas. Na sociedade, inicialmente, a gente vai ter apenas, né, europeus e indígenas. Aqui na nossa pirâmide social, eu já incluí os mestiços e os africanos. Porém, até 1530, ainda não há presença africana aqui no Brasil. A gente vai ver que esses africanos virão escravizados para um determinado, para resolver, né, uma determinada problema de mão de obra, que vai ser qual? O do açúcar, que é o nosso segundo ponto, que é do aspecto econômico. O açúcar, então, inicia-se em 1530, mais ou menos, 1532, e vai até o século XIX. Como assim tudo isso, esse tempo todo? É verdade, o açúcar, ele vai ter altos e baixos, momentos que ele produz mais, produz menos, porém nunca deixará de ser produzido. Lembrando que o açúcar, né, é produzido naquele esquema, né, do plantation. O que é o plantation? Nada mais, nada menos do que mão de obra escrava, latifúndio, mercado exportador e monocultura. Mas é só aqui no Brasil, na América Portuguesa, que teve plantation? Não. Plantation aconteceu em toda a região da América, desenvolvido por todos os estados modernos que aqui estiveram. Então, por exemplo, a Inglaterra desenvolveu plantation na região da América do Norte, onde hoje é os Estados Unidos? Sim. Qual plantation? Do algodão e do tabaco. Então se liga que não necessariamente plantation do açúcar é algo exclusivo de Portugal, mas aqui na América, no que será o Brasil, o açúcar é a plantation que predomina. Tranquilo? Beleza? Sendo assim, como vai se desenvolver politicamente? Uma vez que Portugal começa a ocupar de maneira mais efetiva esta terra, lança-se então o primeiro desafio de ocupação, que são as capitanias hereditárias. O nome já nos dá uma dica, né? Passa de pai para filho, é uma terra que será concedida a nobres portugueses. Se liga, não é qualquer um que vem aqui para o Brasil. Afinal de contas, o cara vem para o meio do mato. Do nada ele precisa ter o quê? Din-din, dinheiro para investir. Segunda coisa, ele tem que ser cristão católico, né? Ele tem que ser da Igreja Católica. Afinal de contas, a Igreja Católica tem forte influência nessa sociedade. Sendo assim, o nobre português recebe do rei a concessão de trabalhar, né, uma terra e prosperar nela. É de graça? Não. Ninguém é bonzinho, ninguém te dá nada de graça, não é isso? Na verdade, tudo que fosse produzido, todo lucro obtido teria que ser passado, uma porcentagem, para o nosso querido rei de Portugal. Tranquilo? Então seria o primeiro momento de organização, primeira divisão territorial dessa América Portuguesa. A capitania hereditária, ela vai dar certo? Não. Na verdade, só duas vão prosperar. São Vicente e Pernambuco, né? Pernambuco, onde hoje realmente é Pernambuco. São Vicente, na região onde é São Paulo, um pedacinho do Rio, um pedacinho do Espírito Santo. A capitania de São Vicente abrangia essa região, especialmente mais a região de São Paulo. Essa região vai prosperar por quê? Por que São Vicente e Pernambuco prosperam? Lembra dos aspectos econômicos? Açúcar. O açúcar desenvolvido nessas duas capitanias vão permitir que elas tenham sucesso. Porém, de 15 capitanias, apenas duas prosperam, algo está errado, não é isso? Então, Portugal, o rei, resolve criar uma outra alternativa, que é o governo geral, criado em 1549, na tentativa de minimizar, diminuir os efeitos, né, da distância entre Portugal e América. Se liga, rapaziada, a América está a um oceano Atlântico de distância de Portugal. Em 1549 não tem Zap, não tem internet, não tem Skype, não tem nada disso aí de tecnologia. Então como é que se comunica? Ó, cartinha sai daqui,
entra no navio, demora meses para chegar. Imagina você aqui nesta terra selvagem, né? Isso, sem nada, não habitada, os índios querendo se revoltar contra você, você manda uma carta para o rei não responde. Quando você vê, já era, já dançou, o índio já te pegou. Então, a ideia do governo geral é centralizar o poder e trazer para a América um representante o quê? Do trono português, o governador geral. Tranquilo? E aí, mais um passo é dado em prol desta colonização. Junto com o governo geral e com as capitanias hereditárias, serão desenvolvidos também outros órgãos administrativos, como as câmaras municipais, que nada mais são do que órgãos administrativos que vão tentar dar conta das questões da colônia, ou seja, Portugal efetivamente começa a ocupar de maneira mais eficaz este território. Em relação à sociedade, a gente já tem a presença de africanos escravizados na África, trazidos, né, para a América para trabalhar onde? No açúcar. Se liga, na nossa pirâmide social tem os mestiços. Quem são eles? Os misturados, né? Ou seja, europeus que misturam-se com indígenas, que se misturam com africanos, ou seja, o brasileiro que começa a ser formado aqui nesta terra. Tranquilo? Se liga então. Capitanias hereditárias, governo geral, são a base, né, o início da nossa organização administrativa e política. O açúcar perdura do 16 até o 19. Só que só esse produto vai ser importante para a economia da América colonial? Não, né? Diquinha no quadro, mineração. O ouro, né? Ele vai aparecer na vida de Portugal apenas no século XVIII. Ué, por que eu tô falando só apenas? Porque Espanha, por exemplo, achou ouro e prata ainda no século XVI, mais ou menos em 1530, 1540. Portugal, né, demorou um cadinho para poder achar. A questão é que a mineração, ela tem forte impacto na economia, na política e na sociedade. Por quê? Porque ao procurar pelo ouro, o Brasil vai ampliar as suas fronteiras. Então, lembra do Tratado de Tordesilhas que você estuda quando faz lá a sua análise sobre a expansão marítima e a divisão da América entre Portugal e Espanha? Então, esse tratado que dividia direita e esquerda e Portugal e Espanha será alargado, será ampliado, porque a procura pelo ouro vai interiorizar o Brasil. É só a gente lembrar que o ouro está no litoral? Não. O ouro está no Rio de Janeiro? Não. O ouro está em Salvador? Não. O ouro está em Minas Gerais, Goiás e em Mato Grosso, ou seja, na região mais central, mais centro-oeste, um pedaço de Minas que hoje, né, é considerado sudeste, mas a região mais central de Minas. Região hoje conhecida como as cidades históricas de Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes. Então, essa região é a região de descoberta do ouro. Então, o que a gente vai observar é que a mineração ela vai ampliar a ocupação do território da América Portuguesa. Tranquilo? Ao longo do século XVIII, então, mais ou menos de 1700 a 1800, o ouro vai ser importante para dar din-din para Portugal. Ao longo, né, desses 100 anos de exploração, muita coisa vai acontecer, incluindo o quê? A escravidão, que permanece também na exploração da mineração, mas o desenvolvimento da pecuária. Pecuária essa que presencia, né, o aumento dos canaviais, ajuda, né, a manter a alimentação dos canaviais, o transporte da cana e também vai servir agora de alimento para a mineração. Então a pecuária, eu botei aqui no finalzinho como observação, ela é uma atividade econômica não primária, mas secundária, aquela que dá suporte às outras atividades principais. Se a gente tivesse que destacar, então, açúcar e mineração seriam as principais. E drogas do sertão, que eu escrevi aqui? O que é isso? Que lance de droga é essa que eu tô falando? Calma, calma, não é nada ilícito. Drogas do sertão, na verdade, são plantas, produtos agrícolas ou frutos, né, que são típicos, principalmente da região amazônica, do norte, né? Então, cacau, baunilha, açaí, guaraná, cupuaçu, todas essas
todos esses produtos agrícolas, eles servem como uma outra fonte de exportação agrícola, não tão poderosa quanto o açúcar, mas importante. Outro detalhe, que as drogas do sertão, elas estão de posse, né? São desenvolvidas pelos jesuítas que são o quê? Representantes da Igreja Católica, trazidos, né, quando Portugal começa a explorar esta terra, para catequizar os índios e para controlar culturalmente esta terra. Tranquilo? Beleza. Sobre a mineração, outro detalhe importante da nossa política. Pô, se a mineração é algo que dá dinheiro, que financeiramente é lucrativo, você acha que muita ou pouca gente vai querer explorar esse minério? Muita gente, né? Ninguém é bobo, vai querer o quê? Ganhar dinheiro. Então há um aumento, né, populacional muito grande durante o século XVIII. Segunda coisa, se dá dinheiro, Portugal vai querer também dinheiro, né? Isso, querer lucrar. Então há um aumento de órgãos administrativos justamente vinculados à atividade mineratória. Por quê? Para garantir que todo mundo que aqui estava, os colonos, de fato estavam pagando os impostos agora oriundos da atividade mineradora. Então, na verdade, a política de Portugal em relação à mineração vai fazer ampliar, vai fazer crescer órgãos administrativos. É como se Portugal tivesse ampliando as suas mãozinhas, os seus dedinhos, os seus olhos, os seus ouvidos na região da América. Tranquilo? Bem, exemplo desses órgãos, Intendência das Minas e Casas de Fundição. O que são a Intendência das Minas? Nada mais é do que um órgão central que dava alvará de funcionamento da mina. Então, por exemplo, você foi para a região das Minas Gerais, descobriu que ali tinha um rio que passava, que tinha um ouro. Aí você achou o ouro. Você obrigatoriamente tem que registrar essa mina. Se você não faz isso, você é o quê? Bandido, contrabandista, pode ser preso, pode até morrer como sendo um traidor da coroa portuguesa. Se ligou? Por que Portugal faz isso? Para conseguir imposto, para conseguir dinheiro, não é isso? Porque de bobo ele só tem os amigos. E aí, casa de fundição, o que são? A famosa barra de ouro, não é essa que você conhece do programa do famoso Silvio Santos, não. É a barra de ouro original, que foi criada justamente para controlar a saída do ouro. Como é que funcionava? Eu ia lá, tirava meu ourinho, lá, as pedrinhas de ouro, pá. Eu tinha que passar na casa de fundição, derreter meu ourinho, o meu ouro. Tirava-se a parte, né, o imposto cobrado pelo rei de Portugal. O que sobrava ganhava um selo da coroa portuguesa e aí o meu dinheiro, né, o meu ouro, ele valia. Ué, se eu não fizesse isso, eu era contrabandista, eu era também um bandido, podia ser preso. Reparem, tudo isso que acontece está sendo feito para quê? Para controlar, para poder administrar de maneira cada vez mais presencial as questões econômicas da América Portuguesa. Bem, eu coloquei aqui na sociedade que vão acontecer revoltas chamadas nativistas, que são diferentes das separatistas. Isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque a gente está falando aqui de um jeito que parece que tudo está girando redondo, bonito, lindo e que ninguém tem problema com nada. Isso tudo não é verdade. O que acontece é que toda essa história que a gente está vendo aqui da América colonial, ela é permeada de conflitos, de tensões, de brigas, de gente que gosta e que não gosta de certas coisas que Portugal faz. Então as revoltas, elas são naturalmente, né, compreensíveis se você entender que quem está fazendo essa história são o quê? Pessoas, né? Isso, seres humanos. E seres humanos nem sempre concordam. Então, o que vai acontecer é que ao longo do período colonial nós teremos revoltas, conflitos. Para facilitar o seu estudo, a gente costuma dizer que são revoltas nativistas e revoltas separatistas. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte: todas as revoltas que não quiseram se separar de Portugal, romper os laços com a metrópole, ou seja, se tornar independente, são revoltas consideradas nativistas. Podemos citar aqui revolta de Beckman, revolta dos Mascates, revolta de Filipe de Santos,
Outra também é revolta do... que tem lá o Capão da Traição. 1710, a Guerra dos Emboabas, isso mesmo. Aquela lá que a galera paulistas e emboabas, que são os portugueses, estão disputando quem é que é dono da mina, quem não é, quem pode explorar o ouro, quem não pode. Todas essas revoltas que eu citei até agora foram revoltas que queriam algum tipo de melhoria dentro da própria colônia. Um impostozinho que estava muito caro, queria baixar, uma posse de uma mina de ouro que queria ter. Em nenhum momento esses camaradas chegaram para o rei e falaram: ô rei, seu safado, não quero mais você. Em nenhum momento isso aconteceu. Porém, as revoltas separatistas, elas terão um caráter de emancipar-se, ou seja, de separar o Brasil de Portugal. Porém, detalhe, quando isso acontece? Apenas no século XVIII, mais para o final dele. Por quê? Porque essas revoltas estão completamente vinculadas à difusão, ao espalhamento do quê? Dos ideais iluministas, né? Iluminismo que está acontecendo na França, na Inglaterra, que está espalhando as ideias de igualdade, liberdade, fraternidade, que serão importantes na Revolução Americana ou independência dos Estados Unidos em 1776, ou na Revolução Francesa em 1789, vão influenciar também aqui a turminha que mora na América Portuguesa e que vai começar com ideais de separação. Tudo bem? Coloquei aqui também que a Igreja Católica é presente na sua sociedade, é a religião oficial da América, né? Não é à toa que se você andar pelo Brasil, aonde você for, interiorzão que seja, tem uma igreja católica. Por quê? Porque a influência, né, a presença desta religião, ela se dá desde os primórdios, desde a criação deste que será o Brasil, né, deste território que será o Brasil. Em relação a um panorama mais geral, o Brasil colônia, né, ele vai ser acompanhado de várias fases essas que também dizem respeito ao que está acontecendo fora dele, fora do Brasil, no mundo. Afinal de contas, nós somos o quê? Cidadãos terráqueos, não é isso? Não somos extraterrestres. Por não sermos extraterrestres, temos influência de tudo que acontece no quê? No mundo. Então, por exemplo, coloquei aqui para vocês que as guerras napoleônicas do início do século XIX serão o caminho para a independência. Por quê? Para você se ligar que o período colonial ele vai acabar justamente quando lá na Europa, a ideia de dominação monárquica, de presença de reis absolutos, se tornar algo meio sem sentido. Porque o Napoleão Bonaparte, que é, na verdade, um Zé Ninguém, no sentido de não ser o quê? Rei, príncipe, sangue azul, ele é apenas um militar, ele vai dominar a França e várias regiões da Europa. E vai provar o seguinte, que qualquer um pode ser o quê? Governante, qualquer um pode ser imperador. Com isso, essas lutas, né, as guerras napoleônicas vão favorecer agitações políticas, econômicas que vão levar às independências. No caso do Brasil, há uma questão muito específica que a gente pode ver em outra aula, que seria o quê? A vinda da família real para o Brasil. Dom João VI vem, né, foge com a sua família das guerras napoleônicas que estavam acontecendo na Europa. Ao chegar aqui, na sua querida colônia, né, dos trópicos, vai acabar mudando completamente o status, né, de colônia. Afinal de contas, o Brasil deixa de ser apenas a colônia para ser o quê? Sede do Império Português. E isso acaba mudando todo o sentido e todo o jogo político e cenário no qual a colônia estava submetida. Tranquilo? Mas isso também é papo para uma outra aula. O importante é você entender que o período colonial ele vai ter fim justamente quando na Europa essas questões em relação a ter colônia, não ter colônia, monarquia absoluta, rei que manda pra caramba forem questionadas pós-Revolução Francesa e pelo seu Napoleão Bonaparte. Galera, agora a gente vai fazer uma lista de exercícios que eu separei com muito amor e carinho para que você aplique, né, como esse conteúdo pode cair na sua prova. É claro, esse é um panorama geral, né? O ideal é que você tenha acesso, né, ao nosso material
completo, super explicado, super detalhado com todas essas questões, mas eu acredito que só essa divisão que a gente fez aqui já vai fazer você gabaritar a nossa lista que está aqui embaixo, que você já pegou, tá com ela na mão, para a gente resolver. Então bora lá, aos exercícios. Pega a lista então, galera, vamos para a questão número 1. No Brasil Colônia, a atividade econômica, então liga a anteninha para os aspectos econômicos, que atendia basicamente o mercado interno. O que é a manha dessa questão? Se liga. A gente falou que açúcar e ouro eram atividades primárias, ou seja, importantes para o lucro português no mercado externo, para exportação. E a gente falou também que outras atividades eram desenvolvidas ao longo, ao entorno, melhor dizendo, do mercado que é o mercado externo, que seria então aquelas atividades chamadas secundárias. A principal delas é a pecuária, que foi aquela utilizada para abastecer não só os engenhos do açúcar, como também a atividade mineradora. Então, logo de cara, alternativa A, número 1, alternativa A. Desculpa. Pecuária. O pessoal tá morrendo aí, não tomou vacina da gripe, então é um problema sério. Então, toma a vacina da gripe, hein, pra ficar morrendo perto do seu concurso. Vamos lá. Questão número 1, então, letra A, pecuária. B, cacau. Cacau não pode se enquadrar numa atividade que economicamente vai suprir a atividade primária, ok? Seria dentro das drogas do sertão, mas as drogas do sertão não servem de alimento, para a população, que está no entorno, tanto do canavial quanto da mineração. Letra C, tráfico negreiro, não é mercado interno, é mercado externo. Letra D, produção de tabaco, também não. Manufatura têxtil, nem pensar, porque nessa época não existia esse tipo de produção no Brasil. Sendo assim, questão número 1, alternativa letra A, pecuária. Fácil, melzinho na chupeta, mais fácil que isso, só sentar no pudim, não é isso? Então vamos lá. Número 2, o responsável pela transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763 foi... Peraí, olha só. Primeira coisa, você tinha que lembrar que, inicialmente, quando os portugueses chegaram na América Portuguesa, eles começaram a ocupar o litoral nordestino, inicialmente Salvador, Bahia. Quando que isso vai mudar? Quando a atividade econômica principal mudar também. No caso, século XVIII, mineração. A gente estudou na nossa aula de hoje que a mineração só começa a bombar a partir de 1700. E é em 1700 e alguma coisa que essa atividade vai se tornar o quê? Principal. Ela vai meio que ultrapassar o açúcar ao longo do século XVIII. Sendo assim, há uma necessidade de transferir a capital que estava em Salvador para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque você lembra que eu falei para você que mineração está acontecendo em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O caminho mais rápido de Minas Gerais, que era o centro produtor do ouro, para o Atlântico e assim para a Europa, era o Rio de Janeiro. Não fazia sentido fazer uma rota que saísse do centro minerador, Minas Gerais, para Salvador. Com isso, o Rio de Janeiro vai se tornar um importante polo distribuidor, um porto distribuidor do ouro. Por isso, Portugal vai sentir a necessidade de transferir toda a sua administração para o Rio de Janeiro. Até aí, tranquilo. Só que aí ele pergunta, o nome do camarada que fez isso. Aí você tinha que se lembrar o seguinte: ao longo, digamos assim, da história colonial, você tem o rei, que é responsável pela terra, e o primeiro-ministro do rei, que é aquele que resolve na prática questões desse intuito, o cara que está mais presente aqui na América. Ele não é o governador geral, ele é o ministro do rei, ele está em Portugal, mas ele é o que trata dessas, digamos assim, esses assuntos burocráticos. Na época do século XVIII, na segunda metade, o Marquês de Pombal é o famoso ministro do rei.
Marquês de Pombal, que tem uma fama, né, muito importante na cidade de Lisboa por ter reconstruído a cidade após um terremoto que abalou a cidade de Lisboa. Com isso, ele vai ganhar uma moralzinha do rei e vai ter muita importância nas decisões políticas também da colônia. Então é dele, né, a ideia de transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, justamente para quê? Para aumentar o controle fiscal em cima do Brasil, da colônia. Então, muito fácil. Número 2, letra A, Dom João VI? Não. B, Dom Pedro I? Não, também, eles não existiam nesse período. C, Marquês de Pombal? Sim, é o que a gente está falando aqui. D, Dom Emanuel? Não era ele o rei. E, Visconde de Barbacena? Também nada a ver. Número 2, questão 2, letra C. Muito bem. Outra questão importante também sobre o século XVIII. Questão número 3. O Tratado de Methuen. Opa, o que é o Tratado de Methuen? Vê só. Toda vez que há um novo produto sendo incorporado, né, na economia, é preciso se fazer novos acordos. Acordos esses que podem beneficiar mais ou menos um determinado país, uma determinada nação. No caso do Tratado de Methuen, é um tratado conhecido como panos e vinhos. Se liga, é panos e vinhos, não é queijos e vinhos não, você está com fome aí, querendo comer, é panos e vinhos, tá? Panos por quê? Porque diz respeito à principal produção econômica da Inglaterra, os tecidos. Vinhos, que eram também uma principal produção típica de Portugal, né, que eram os vinhos. Como é que era esse acordo? Portugal teria que comprar panos da Inglaterra e a Inglaterra comprar vinhos de Portugal. A questão é que, se a gente pensar de maneira racional, o que a gente usa mais no dia a dia? Por mais que o vinho ele seja largamente utilizado, nesse período então que não há água potável, as pessoas bebem de fato mais vinho, porque é uma forma de se hidratarem, né? E mesmo que seja com uma mistura aí com álcool, mas não existe essa facilidade de beber água, suco. Então, o vinho é uma bebida que é largamente utilizada. Mesmo assim, você há de convir que você vai usar muito mais o que? Panos para fazer tecidos, seja ele roupa, seja lençol, enfim, do que o vinho. Então, de cara, era um tratado que beneficiava mais quem? A Inglaterra, apesar de Portugal também sair beneficiado. Mas o detalhe principal desse tratado é que é um tratado firmado no período do quê? Se liga e olha aqui no quadro. Da mineração, né? 1703 já é o início da mineração. Então, esse tratado vai ser muito importante para os ingleses, porque Portugal vai estar cheio do dinheiro, cheio do ouro e vai, de fato, importar, né, muitos tecidos, né, da Inglaterra, e com isso vai fazer com que a economia inglesa tenha o quê? Uma ascensão. Vamos lá, então. O Tratado de Methuen é assinado em 1703 por portugueses e ingleses. Letra A. Incrementou a industrialização em Portugal e no Brasil? Jamais, né? Não é isso que acontece. O Brasil, nesse momento, está passando longe de se industrializar. Letra B. Abriu um importante canal para a transferência da riqueza produzida no Brasil para a Inglaterra. Como assim a riqueza produzida no Brasil para a Inglaterra? Ué, só você pensar, qual é a atividade econômica importante no século XVIII? É o ouro. Eu acabei de falar para você que a Inglaterra se dá bem porque Portugal está cheio da bufunfa, cheio de ouro e vai justamente pagar, né, os seus acordos tal, com o ouro brasileiro. Então, nos parece certa a letra B. Vamos continuar olhando aí. Letra C. Criou foro especial para julgar cidadãos britânicos que viviam no Brasil. Nada a ver, é um tratado comercial, não é um tratado judicial. D. Trouxe vantagens para Portugal nas relações comerciais bilaterais com a Inglaterra. Acabei de falar para vocês que o Tratado de Methuen é o tratado do panos e vinhos, no qual Portugal não se sai tão beneficiado. Afinal de contas, você precisa muito mais de tecido do que de vinho. Letra E. Favoreceu o desenvolvimento da indústria luso-brasileira. O que é luso-brasileiro? Seria colonial. Mentira, porque no século XVIII o Brasil está passando longe de se industrializar. Então, como a gente estava percebendo, questão 3, alternativa letra B. Showzão? Vamos lá então.
Número 4. Bem, a questão número 4, ela é interessante porque ela retoma um pouquinho do momento que antecede a chegada de Portugal ao Brasil. Vamos lá. Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494 entre as coroas de Portugal e Espanha, pretendeu resolver as disputas por colônias ultramarinas entre os dois países. E estabelecia o quê? Bem, o Tratado de Tordesilhas é muito simples. Inicialmente, quando a expansão começa, apenas Portugal e Espanha têm condição de se lançar o quê? Ao mar, lançar ao Oceano Atlântico. Com isso, eles firmam acordos, né? E o mais importante é o Tratado de Tordesilhas, para fazer o quê? Uso dessas novas terras que podem vir a ser descobertas. É claro que você tem que se ligar que não é porque Portugal e Espanha estão dividindo a terra entre eles que os outros estados modernos também não estão fazendo a expansão, tudo bem? Mas você tem que ter em mente que Portugal e Espanha só estão fazendo isso porque são o quê? Os primeiros a começarem a fazer a expansão marítima. Bem, o Tratado de Tordesilhas se resume basicamente em passa uma linha 370 graus 370 léguas, né, das ilhas de Cabo Verde, né, que ficam no Oceano Atlântico. O que ficar para o lado direito é de quem? De Portugal. O que ficar para o lado esquerdo é de quem? Da Espanha. O Brasil, glorioso Brasil varonil, está de qual lado? Lado direito, a costa ali que é banhada pelo Oceano Atlântico. Sendo assim, vamos procurar aqui, ó. Letra A, os espanhóis ficariam com todas as terras descobertas até a data? Não, negativo. Errado, já pula para ganhar tempo. B. Os domínios espanhóis e portugueses seriam separados por um meridiano estabelecido a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Então, seria essa a letra B. Vamos confirmar? C. A Igreja Católica, como patrocinadora do tratado, arrendaria as terras descobertas pelos espanhóis e portugueses nos 15 anos seguintes. Não, ninguém estava dando terra para a igreja. D. Portugal e Espanha administrariam juntos a terra descoberta? Não. Portugueses e espanhóis seriam tolerantes com os costumes e religiões dos povos. Porcaria nenhuma, né? Que a gente vai ver que eles detonaram geral, né? Isso, os índios, tudo. Então, na verdade, a gente já previu e confirmou. Questão número 4, letra B. Desculpa, letra C. Não, é letra B mesmo, desculpa. É a gripe, né? Passar a gripe aqui, tô ficando meio lesa. 4, letra B, não R. Domínios espanhóis e portugueses seriam separados por um meridiano, blá, 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 blá. Isso aí. Toda vez que você estiver fazendo uma prova, já fica aí de dica. Teve quase certeza de qual alternativa? Bota um pontinho, circula ela, faz uma linhazinha, uma setinha, para você não dar esse mole aqui que a professora deu, não é isso? A professora não marcou, qual achou que era e depois falou a resposta errada para você. Então, não cometa esse erro. Fique esperto quando estiver fazendo sua lista, dá uma indicadinha do que você acha que é, e quando você voltar, você não vai correr o risco de perder questão de bobeira, tá vendo? A gente erra, mas a gente dá ainda oportunidade de aprender mais. Vamos lá, questão número 5. Em 1798, ou seja, final do século XVIII, surgiu na Bahia um movimento rebelde conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, beleza, que contou com a participação das camadas sociais mais humildes. Esse movimento, blá, 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 blá. Calma, respira, se controla. Presta atenção. A gente falou que o Brasil colonial não é um Brasil em harmonia o tempo todo. Que as pessoas vão brigar, vão reclamar, não é isso? A revolta dos alfaiates, ou Conjuração Baiana, está inserida nessas revoltas coloniais. Eu lembro o que eu disse para vocês, e eu vou provar, volta o quadro aí, por favor, que tem as revoltas nativistas e as separatistas. Disse também que é a partir do século XVIII que as revoltas separatistas, principalmente do meio para o fim do XVIII, vão ter influência do iluminismo, tudo bem? Então, a Conjuração Baiana e revoltas dos alfaiates é uma dessas revoltas separatistas que tem a intenção de se separar da metrópole e mais, traz consigo os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, muito em voga nesse período na Europa, principalmente pós-Revolução
francesa. A Conjuração Baiana é uma revolta popular liderada por escravos, ex-escravos, negros, mulatos, que querem o fim, o quê? Da escravidão, ou seja, querem a abolição e querem também a melhoria dos soldos, ou seja, dos salários dos praças das Forças Armadas, ou seja, da galera lá, soldado e cabo, a galera mais pobrezinha, né? Isso, das Forças Armadas, para melhorar a vida deles. Sendo assim, vamos procurar. O que eles queriam? Letra A. Pretendiam fundar uma universidade? Queriam. Também queriam uma universidade. Mas queriam aproveitar as jazidas de ferro da região? Não, não existia jazida de ferro nenhum na Bahia. O que existia na Bahia era o quê? Canavial, né? Então não. B. Contava no plano político com elementos adeptos da monarquia constitucional. Jamais, né? Se a gente está falando que eles são influenciados pelo iluminismo, eles querem o quê? República. C. Defendia o estímulo à produção de couro e charque, principais produtos da Bahia. Negativo, nada a ver. Na Bahia nunca se produziu para exportação o charque, né, que é a carne seca. Este é um produto muito produzido, muito comum na região sul, então não. D. Foi o primeiro movimento de rebeldia no Brasil a questionar o pacto colonial? Aí você podia até ficar na dúvida, mas aí você tinha que lembrar que existe outra revolta separatista anterior a essa, que é a Confidência Mineira, que é de 1789, então não é a primeira. Letra E. Defendiam a abolição da escravatura, olha lá, e o aumento da remuneração dos soldados. Perfeito. Então, questão número 5, resposta, letra E. Showzão, acertou? Número 6. No ano de 1817, na província de Pernambuco, deu-se uma revolta contra o governo de Dom João VI, que ficou conhecida como... Peraí. Professora, a gente não tá vendo o Brasil colônia? Como é que tá falando de Dom João VI? Que papo é esse? Bem, na verdade essa questão tá aí de propósito, para te provocar a entender que a transição do período colonial para a independência, ela não se dá da noite para o dia. Há uma faixa, né, de tempo, de período, em que coisas acontecem, revoltas acontecem, para que o Brasil deixe de ser colônia. Período esse chamado joanino, que é o período da presença do Dom João. Lembra que eu falei? Coloquei no quadro para vocês? Dá uma olhadinha no quadro. Guerras napoleônicas que são um caminho para a independência? Então, as guerras napoleônicas são aquelas que incentivarão a vinda do Dom João VI, rei de Portugal, para o Brasil. Quando Dom João VI, que é rei de Portugal, fica na sua colônia, ele aos poucos vai mudando a cara dessa colônia. E mais do que isso, vai constituindo novas estruturas administrativas, políticas e também questões em relação à sua presença que vão ajudar ao Brasil se emancipar. Uma delas é justamente essa revolta de 1817 em Pernambuco, que é uma revolta contrária à presença do rei aqui na América. Então, veja só, o Brasil ele não vai do nada deixar de ser colônia e se transformar em país independente. Há uma transição e essa revolta fala sobre essa transição, que é justamente a revolta que acontece contra os privilégios, né, que o rei tinha e toda a sua corte morando no Rio de Janeiro, que era a capital do Império Português. O nome dessa revolta é muito fácil, é a Revolução Pernambucana, né? Uma revolta que acontece em Pernambuco. A Revolução Liberal não existe. B, Cabanagem é uma revolta que acontece no período regencial, ou seja, alguns anos para frente. C, Confederação do Equador é uma revolta que acontece também um pouco mais à frente, em 1824, tem a ver com o Dom Pedro I. D, Revolta dos Alfaiates, a gente já até falou na questão anterior, é uma revolta na Bahia, e aí sobrou, letra E, Revolução Pernambucana. Então, uma revolta contra, né, os privilégios da corte, contra a permanência do rei aqui na colônia, ou seja, está na fase de transição do Brasil colônia para o Brasil império. Tranquilo? Número 7, outra questão também que eu coloquei de propósito para falar disso. Número 7. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves
em 1815 está ligado a quê? Se liga, a gente viu que o Brasil foi colônia de 1500 a 1808. Em 1808 eu falei para vocês que o rei vem para o Brasil. Chegando aqui, o rei vai se estabelecer e vai desenvolver uma administração como se aqui fosse a sede do Império. Ao fazer isso, algumas coisas vão mudar, como por exemplo a abertura dos portos às nações amigas, a liberdade comercial, aumento, dos órgãos administrativos, criação de bancos, criação de jardins, embelezamento da cidade, ou seja, o rei vai promover uma mudança nessa colônia. Em 1815, o Brasil ele muda de status, ele deixa de ser colônia e passa a ser chamado de Reino Unido, ou seja, um pedacinho de Portugal. Isto acontece justamente porque em 1815 acaba o período napoleônico, acaba toda a investida de Napoleão contra as monarquias europeias e elas meio que voltam, cada um ao seu lugar. Os reis que tinham perdido o trono vão voltar a ter o seu troninho lá devolvido porque o Napoleão vai ser preso e depois morre. O rei de Portugal, então, ele vai assinar um acordo assumindo que o Brasil ele era um pedaço de Portugal. Agora tem uma intenção em fazer isso. Você há de concordar comigo que se Portugal não assume o Brasil como um pedaço dele, o Brasil ia voltar a ser colônia? E será que as pessoas iam querer ser colônia? Então é uma jogada política do rei, vinculada a toda uma reformulação que está acontecendo na Europa, chamada Congresso de Viena, que vai então reforçar que o Brasil não é mais uma colônia, mas sim parte do reino português. Esta é uma tentativa de manter o Brasil sob o domínio português, porque, de contrário, os colonos aqui que moravam podiam e desejariam com certeza o quê? Se libertar. Sendo assim, qual seria a resposta? Letra A, desejo de Dom João de agradar os ingleses? Negativo. B, projeto de implantação do regime monárquico no país? Também não. C, assinatura do Tratado de Fontainebleau com a Espanha? Não, esse tratado é um tratado entre a Espanha e a França no início do bloqueio continental, lá em 1804, que na verdade dividia as terras portuguesas e tal. Então tem mais a ver com a vinda de Portugal para cá do que com o Reino Unido, então não. D, ação das sociedades maçônicas estabelecidas no Rio de Janeiro? Também não, nada a ver. Letra E, a necessidade de legitimar a representação de Portugal no Congresso de Viena. Justamente aquilo que a gente falou no início da questão. Portugal estava se afirmando como monarquia europeia após o fim do período napoleônico. Então, letra E, resposta correta. Número 8, para a gente chegar aí chegando ao finalzinho da nossa lista. As expedições portuguesas ao Brasil nas duas primeiras décadas do século XVI objetivaram. Então, liga a anteninha. O início da ocupação, a gente falou, de 1500 a 1530, não é uma ocupação sistemática, efetiva. Qual é o principal produto? Pau-brasil, extração do pau-brasil e escambo com os índios. Além disso, qual é a estrutura política que vai ser desenvolvida? Criação de fortes e feitorias para o quê? Guardar a posse daquele território. Bem, sendo assim, vamos procurar algo que tenha a ver com pau-brasil, que tenha a ver com proteção da terra nessa questão número 8. Letra A, iniciar o cultivo do cana-de-açúcar e o imediato povoamento? Não, porque eu já disse para vocês que de imediato Portugal não tem interesse em ocupar. B, travar contato com os nossos índios e iniciar atividades comerciais? Negativo, falei também que índio nesse momento não comercializa nada, é só escambo. C, transferir para o Brasil os acusados de heresias protestantes na corte portuguesa? Também não. Não vai acontecer essa vinda, até porque assim que o Portugal chega aqui na América, a reforma protestante ainda nem está acontecendo, ela vai começar só em 1520. D, reconhecer a terra descoberta e salvaguardar sua posse. Justamente, proteger o que se tinha encontrado com a construção dos fortes e das feitorias. Então, a gente acha que a letra D, só para confirmar,
Letra E, estimular a catequese dos índios a pedido da Companhia de Jesus. Não, porque a catequese ela só vai se efetivar a partir das capitanias hereditárias. Então, número 8, letra D, a resposta correta. Questão 9. A respeito da Inconfidência Mineira, ocorrida no Brasil Colônia em 1789, pode ser afirmado com correção, ou seja, de maneira correta, o quê? Veja só. A Inconfidência Mineira está acontecendo no final do século XVIII, influenciada pelo Iluminismo, se a gente olhar no quadro, né? Que é aquele que vai trazer as ideias separatistas. A Inconfidência Mineira objetivava, então, separar a região de Vila Rica, né, que hoje é a cidade de Ouro Preto, de Portugal, e criar um livre comércio, uma economia liberal, uma república. Mais um detalhe: esta Inconfidência não é liderada por populares, e sim pela elite. Se é liderado pela elite, o popular não vai se dar tão bem. Por quê? A escravidão não é uma questão em pauta nessa revolta. Ninguém tocou no assunto de acabar com a escravidão. Então, se a gente comparar esta revolta com a revolta que a gente falou na outra questão, que é a revolta dos alfaiates, a gente vai ver que a grande diferença entre elas é justamente que a dos alfaiates quer o fim da escravidão e a Inconfidência Mineira não. Então vamos lá. Letra A. Dizem que a Inconfidência Mineira quer a extinção da escravidão? Não, já está errada. B. Entre os projetos dos Inconfidentes estava o fechamento dos engenhos de Minas? Não, pelo contrário, eles queriam um livre acesso à mineração. C. A coroa portuguesa propôs a anistia de todos os revoltosos e o perdão das dívidas em troca da rendição incondicional dos Inconfidentes. Não, pelo contrário, eles não foram perdoados, foram mortos, assassinados, o Tiradentes foi lá o maior prejudicado, esquartejado, todo zoado lá, então não. D. A rebelião foi desencadeada em um contexto marcado pela diminuição da produção aurífera, ou seja, da produção do ouro, e o aumento da cobrança de impostos. Bem, essa letra D está tocando em que assunto? Lembra que eu falei para vocês que a mineração ela é um ciclo, né? Mais ou menos de 100 anos. Começa em 1700 e no finalzinho de 1795 tal, a produção vai acabar. Se a revolta é de 1789, está correto dizer que sim, era um período de diminuição da produção. Só que Portugal está preocupado em levar em consideração que essa produção diminuiu? Não, Portugal quer mais o quê? Dinheiro, imposto. Por isso que a revolta, né, na verdade, também tem muito dessa vontade de reclamar, de reivindicar que Portugal diminua o peso, né, das cobranças, uma vez que a produção aurífera ou a produção do ouro não é mais a mesma em relação ao início do século XVIII, à metade do século XVIII, onde se produziu muito ouro. Ou seja, Portugal estava cobrando demais e eles estavam produzindo de menos. Então, nos parece que a letra D é a resposta correta. Vamos só comparar aqui a E. As lideranças do movimento defendiam a extinção da propriedade privada. Ora, disse para vocês que esta revolta é uma revolta com ideais iluministas. E uma das coisas que os iluministas defendem é o quê? A liberdade econômica, comercial e a propriedade privada. Então não pode ser. Qual é a resposta, então? Número 9, letra D. Para fechar a nossa lista e você gabaritar, que eu sei que você está arrebentando a boca do balão, número 10. As lutas do período colonial são divididas em revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas ou separatistas, tá? Então tem um outro nomezinho aí, é sinônimo. Entre essas últimas, ou seja, ele está se referindo às revoltas separatistas, emancipacionistas. Podemos incluir qual? Você já está o quê? Expert. Letra A, revolta de Vila Rica? Não, essa revolta é aquela chamada também Filipe dos Santos, que acontece em 1720 contra as casas de fundição, contra a cobrança do imposto, mas que não quer separação. B, revolta de Palmares? Também não, tem a ver com o quilombo dos Palmares do século XVII, 1650, e também não tem nada a ver com separação de Portugal. C, revolta dos alfaiates? Justamente, é a mesma conjuração baiana. Vamos confirmar que a letra C é a nossa resposta correta?
D. Revolta dos Mascates, outra revolta nativista que acontece em Recife, 1709, que tem a ver com uma questão interna entre Olinda, Recife, comerciantes, produtores de açúcar, ou seja, nenhuma queria emancipar-se. Letra E, revolta de Amador Bueno. Essa é uma revolta do período colonial também, mais ou menos de 1640. Muitos conhecem essa revolta como a primeira revolta nativista. É uma revolta que tem a ver com questões internas da capitania de São Vicente, justamente depois do período da União Ibérica, onde era uma região muito dominada pelos espanhóis. Lembrando que a União Ibérica é a união aí na época de 1580 a 1640 entre Portugal e Espanha. É uma região dominada pelos espanhóis e que está sendo retomada pelos portugueses. Então é uma revolta que, na verdade, tem a ver com questões internas do território e da capitania de São Vicente. Então não é uma questão emancipacionista. Qual seria, então? A gente já tinha apontado. Questão número 10, letra C, revolta dos alfaiates ou conjuração baiana. Galera, eu espero que vocês tenham gostado da lista, gostado da nossa aula. Lembrando, né, que a lista ela é feita para também complementar o assunto. Então, a partir da lista, eu trouxe para vocês outros elementos, além do que a gente já tinha visto, para você entender como que isso cai na sua prova. Então, não deixa aí de conferir nossos outros vídeos, nosso material. Fique com a gente, interagindo. Espero que vocês tenham gostado do nosso Domingão e até a próxima.